Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre a derivada primeira numérica. Bom, então o que a gente vai falar basicamente é a definição da derivada primeira numérica para uma função de uma variável. A gente vai revisar o conceito de série de Taylor e falar da ordem do erro das derivadas numéricas central, progressiva e regressiva, que são as derivadas que a gente vai falar nessa aula. Bom, então, primeiramente, retomando o conceito de derivada primeira de uma função em um ponto qualquer, né? É, ela é dada pela tangente da reta que toca essa função nesse ponto e é a inclinação dessa reta, né? Então, a gente tem ali a inclinação dada por um espaçamento ΔX, ΔF. A derivada primeira nada mais é do que a razão ΔF, ΔX ali na reta tangente ao ponto da função em questão ali, tá? A gente pode definir a derivada primeira do cálculo diferencial, se a gente se lembra lá, quando a gente pega por uma perturbação para frente, uma perturbação progressiva, uma perturbação para trás, uma perturbação regressiva. E do cálculo lá, a gente lembra que a derivada primeira pode ter algumas definições. Ela pode ser o limite com ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Ou o limite com ΔX tendendo a zero de f de x menos f de x menos ΔX sobre ΔX. Ou o limite com f de x tendendo a zero de f de x mais ΔX menos f de x menos ΔX sobre 2 ΔX. Todas essas definições se aplicam ali à derivada primeira, né? A definição da derivada primeira segundo o cálculo diferencial. Bom, a derivada primeira numérica, o que ela consiste? Nós podemos entender que basicamente é que a gente vai retirar daquela expressão anterior o limite e vai considerar um ΔX suficientemente pequeno para que a gente possa tomar uma aproximação da inclinação da reta tangente àquele ponto. Então, quando eu pego o ponto x0 e o ponto x0 mais ΔX, ou seja, eu estou perturbando para frente a função, eu tenho a derivada progressiva, né? E a derivada primeira se torna aqui um aproximadamente, porque você sempre tem um erro numérico associado a isso, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Quando a gente considera a regressiva, seria considerar a perturbação para trás, né? O f de x0 poderia ser tomado aproximadamente como f de x menos f de x menos ΔX sobre ΔX. E observa que eu estaria falando da inclinação ali da reta que toca os pontos, o ponto x0 e o ponto x0 menos ΔX, né? Eu poderia também, analogamente, pegar a central. E a central eu tomaria f de x0 mais ΔX menos f de x0 menos ΔX sobre 2 ΔX. Eu estou falando da inclinação dos pontos ali de x0 mais ΔX e x0 menos ΔX, uma reta que passa por esses dois pontos. Ok? Então, é muito simples fazer a derivada numérica primeira dessa forma. Vamos ver um exemplo para que a gente possa entender a aplicação. Então, para a função seno hiperbólico de x sobre 2 mais ln de x, pede-se calcule a derivada numérica progressiva, regressiva e central para o valor de x igual a 1. Considere uma perturbação, ou seja, o ΔX, de 10 a menos 3. Bom, então a gente começa as contas. Como é que a gente vai calcular? Primeiro vamos calcular a função no ponto. A função no ponto x0. A função no ponto x0 é 1, né? Função do ponto 1, quando eu substituo ali os valores, eu vou ter 0,5876. A função perturbada para frente, em 1 mais 001, né? 1 mais 10 a menos 3. Então, quando eu substituo ali os valores, eu vou ter esse valor aqui da função perturbada para frente. A função perturbada para trás, então, quando eu substituo esses valores, eu vou ter a função perturbada para trás, o valor ali da função perturbada para trás. E aí eu simplesmente substituo a derivada primeira progressiva, ela é a função perturbada para frente menos a função perturbada para trás sobre o ΔX, né? Ali associado. E aí o valor vai dar 0,47794. Quando eu calculo a derivada regressiva, eu vou perturbar a função para trás, f de 1 menos f de 0,999, substituindo ali os valores, eu vou ter esse valor
de derivada regressiva, 0,47754. É bem próximo do de cima, mas é claro que é um pouquinho diferente porque uma função, elas não se obrigam a ser iguais, né? A progressiva está perturbando a função para frente, a regressiva está perturbando a função para trás, são aproximações da derivada verdadeira. A central, quando eu perturbo para frente e para trás, eu vou ter ali este valor obtido segundo a conta. A analítica, observa que no número de casos que a gente está representando, bate exatamente com a central. Então, se eu pego o valor analítico da derivada, ele bate exatamente com o valor da derivada central nesse caso. Ele é bastante próximo da derivada regressiva e bastante próximo da derivada progressiva. Ok? Bom, para que a gente possa falar um pouquinho sobre os erros, ou a ordem do erro associada a essas derivadas, eu preciso definir rever o conceito de série de Taylor, né? E aí a gente vai primeiro rever esse conceito de série de Taylor e depois voltar ao assunto das derivadas. Tá? Então, a série de Taylor. A gente entende a série de Taylor, ela é uma expansão da função em torno de um ponto, como um polinômio que pode conter infinitos termos, se a função for infinitas vezes diferenciável, e reproduzir qualquer função contínua infinitamente derivável de forma exata. Tá? Então, a série de Taylor ela é dada por isso aqui, f de x igual a f de x0 mais a derivada da função em x0, x menos x0, a derivada segunda da função em x0 sobre 2 fatorial, x menos x0 ao quadrado, a derivada terceira da função em x0 sobre 3 fatorial, x menos x0 ao cubo, e assim sucessivamente. Okay? Bom, para que a gente possa só dar uma cara mais familiar ao invés de trabalhar com esse conceito abstrato, vamos imaginar que a gente está falando da função f de x igual a exponencial de menos x, só porque a gente tem uma função aqui. Depois eu retorno à notação genérica ali das funções. Tá? A derivada aqui, as derivadas analíticas da função exponencial de x são fáceis de serem feitas. Né? Exponencial de menos x, a derivada primeira é menos exponencial de x. A derivada segunda é mais exponencial de menos x. A derivada terceira é menos exponencial de menos x. E assim sucessivamente as derivadas de maior ordem. Tá ok? Quando eu avalio essas derivadas em um determinado ponto x0, eu vou colocar ali, ainda de forma literal, a substituição ali da derivada primeira avaliada em x0, a derivada segunda avaliada em x0, a derivada terceira avaliada em x0. Ok, eu posso pegar essas derivadas e substituir na expressão de cima. Eu só estou fazendo isso para que a gente tenha uma cara para uma função, tá bom? Então, para a gente possa revisar o conceito de série de Taylor. Então, quando eu escrevo dessa forma, eu estou escrevendo a função ali em termos de suas derivadas, sendo a função que é a função exponencial, tá bom? Se, por exemplo, a gente toma o ponto em torno do qual a gente está expandindo como x0 igual a 1, pegando um ponto qualquer, tá? E substituo onde tem x0, eu vou colocar 1, lembrando que a função é exponencial de menos x0, né, eu vou ter ali toda essa cara aqui para a função em questão. Então, observem que isso é um polinômio que se eu vou expandindo, ele vai ter infinitos termos, a função exponencial é infinitas vezes diferenciável, assim, tudo mais. E esse polinômio reproduz exatamente a função exponencial, tá? Em todos os pontos, se você considerar os infinitos termos desse polinômio. Ok? Bom, como exponencial de menos 1 é 0,3678, ali só para ficar com a cara que isso é um polinômio mesmo, eu substituo a exponencial de menos 1 e a gente tem um polinômio, a função f de x, um polinômio em x, tá bom? Então, isso daqui é a ideia de série de Taylor. Eu ainda vou explorar só mais um pouquinho a questão da série de Taylor. Voltando à equação ali que a gente ainda não tinha substituído o valor de exponencial de menos 1, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer isolar aqui de um lado da equação, né? Eu vou querer isolar a derivada primeira. A derivada primeira é menos exponencial de menos 1, tudo bem? Então eu vou passar todo mundo para o lado de lá da equação, tá? Então observa que eu vou isolar ali o valor da derivada primeira. Quando a derivada primeira é menos exponencial de menos 1. Simplesmente peguei ali da equação de cima, lembrando que isso daqui era a derivada primeira, e isolei a derivada primeira, tá bom? E agora eu vou retornar a notação das funções originais, tá? Então, aqui não existe muito sentido eu fazer isso, se eu conheço as derivadas analíticas. Eu só estou querendo ilustrar a ideia da série de Taylor, que é uma ideia que causa bastante confusão, e como é que eu posso retrabalhar os termos da série de Taylor, por exemplo, isolando a derivada primeiro. Eu vou recuperar agora as notações
as notações em termos do que seria uma função genérica. Tá? Então eu teria aqui a função a função genérica, né? A derivada primeiro da função genérica, escrito ali isolado em termos dos outros valores da função. Aqui eu estou expandindo em torno do ponto x1, tá ok? Beleza. Bom, agora que a gente reviu o conceito de série de Taylor, a gente vai aplicar nas derivadas numéricas nossas. Tá? Então, voltando ao nosso assunto, a gente vai responder a seguinte pergunta: quem é mais precisa? A derivada regressiva, progressiva ou a derivada central? Bom, para responder essa pergunta, a gente vai pegar a função e expandir em série de Taylor ali em diversos termos, tá? Tudo bem? Por simplicidade de notação, a derivada primeira em x0 eu vou representar por f'0, a derivada segunda é f', 0, e assim sucessivamente, tudo bem? Então, vamos considerar as perturbações dessa função para frente e perturbação para trás. Ok, então, para perturbação positiva, eu vou fazer x igual a x0 mais ΔX. Ou se eu faço x menos x0, isso daqui é igual a ΔX. Quando eu aplico a série de Taylor no valor x0 mais ΔX, né, o que vai acontecer eu vou ter a função avaliada em x0 mais ΔX, f de x0. Ali aparece da série de Taylor x menos x0 é ΔX. X menos x0 ao quadrado é ΔX ao quadrado. X menos x0 ao cubo é ΔX ao cubo, assim sucessivamente. Né? E aí a gente passa a ter a função calculada no ponto x mais ΔX, dada por essa expressão aqui em termos da série de Taylor. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa agora para trás. Eu vou considerar uma perturbação para trás. Vou fazer x igual a x0 menos ΔX e vou obter a série de Taylor segundo uma expressão, um cálculo ali de um ponto que está antes do x0, um pouquinho perturbado para trás. Então daqui, x menos x0, né, pego essa expressão, é menos ΔX, tá bom? É menos ΔX. E aí o que acontece? Né? F de x menos ΔX é x menos x0 é menos ΔX. X menos x0 é menos ΔX ao quadrado. X menos x0 aqui é menos ΔX ao cubo. O que acontece? Menos ΔX elevado a 1 é menos ΔX. Menos ΔX elevado ao quadrado é mais ΔX. Menos ΔX elevado ao cubo é menos ΔX. Então, o que acontece é que os termos que estão elevados a expoentes pares ficam positivo e aos ímpares negativo. E a gente fica com essa forma aqui para a função perturbada para trás ali, escrita em termos da série de Taylor. Ok? Escrita em termos da série de Taylor. Ok, vamos pegar essas duas equações que são fundamentais para a gente possa entender as derivadas progressiva, regressiva e central. E vamos chamar aqui elas de equação 1 e equação 2, tá bom? Bom, então quando o ΔX é muito menor do que 1, ou seja, eu vou usar essas expressões próximo ao ponto ali de x, tá bom? Vou usar essas expressões próximo ao ponto de x. Então, para ΔX muito menor do que 1, o que acontece? Tipicamente, o que vai acontecendo é o seguinte. Aqui a gente tem, por exemplo, ΔX, aqui ΔX ao quadrado, ΔX ao cubo. Então, na medida em que o ΔX vai sendo elevado a valores maiores, o termo que ele está ali vai ficando todo menor. Então, o que acontece tipicamente é o seguinte. O termo ali que multiplica a derivada primeira vezes ΔX costuma ser bem maior que o termo que multiplica a derivada segunda vezes ΔX ao quadrado, que costuma ser bem maior que o termo que multiplica a derivada terceira vezes ΔX ao cubo, e assim sucessivamente. Então, os termos de menor ordem têm maior importância, tudo bem? Então, além disso, os termos de derivadas maiores, eles estão dividindo ali por fatoriais que são pesados. Então, de fato, eles vão ficando cada vez menores. Tudo bem? Então, os termos de menor ordem são os que mais dominam. O f' multiplicado por ΔX é maior que o f' multiplicado por ΔX ao quadrado sobre 2, que é maior que o f' multiplicado por ΔX ao cubo sobre 3, e assim sucessivamente. Ok, então eu vou pegar a equação 1 e 2, e aí vou ainda só por uma simplicidade de notação, eu vou colocar ali f de mais ΔX, a função calculada no ponto para frente, e f de menos ΔX, a função calculada no ponto para trás. Vou pegar a equação 1 daquela expressão. Na equação 1, o que eu vou fazer? A equação 1 está ali colocada nessa notação. Eu vou isolar o f'. Então, observa que eu vou isolar o f' aqui. Quando eu isolo o f' aqui,
né? É a mesma coisa que eu passar isso aqui para o lado de lá e passar todo o resto para o lado de lá e dividir por ΔX. Então, quando eu divido por ΔX, observe que aqui o ΔX vai cortar com ΔX ao quadrado, aqui vai cortar com ΔX ao cubo, vai ficar 2 aqui, e assim sucessivamente. Então, quando a gente olha, a gente tem a derivada primeira isolada na equação e agrupada dessa forma. Por que isso é interessante para a gente? Porque olha aqui, o que a gente tem desse lado aqui? Nessa primeira parte, do termo ao lado direito da equação. É a derivada progressiva, a função calculada em x mais ΔX menos a função calculada em x, zero, no ponto x0, sobre ΔX. Essa é a definição da derivada progressiva. O que a gente tem ali no termo restante? É o erro da derivada progressiva, ok? Quando a gente calculou a derivada progressiva, a gente só calculou usando isso daqui. Tudo bem? Para eu completar a função toda, eu precisaria pegar todo o restante do termo ali, tá ok? Que a gente não usou no cálculo da derivada progressiva. Então, isso é como se fosse o erro da derivada, do cálculo da derivada progressiva. Ok, quando a gente olha esse erro, quem é o cara que domina ali? O de menor ordem domina, certo? Então, o que acontece é o seguinte, a derivada segunda vezes ΔX sobre 2 fatorial geralmente, é numericamente maior que a derivada terceira sobre 3 vezes ΔX ao quadrado, assim sucessivamente. Ou seja, quem domina o erro é o termo da derivada segunda ali. E a gente diz que ele é da ordem de ΔX, do tamanho do passo ali do cálculo da derivada, né? Então ele é da ordem de ΔX, porque a gente não sabe exatamente quem é esse erro quando a gente faz o cálculo da derivada numérica progressiva, mas a gente estabelece ali o cara que domina o erro e ele é da ordem de ΔX, ele está multiplicando um termo de ΔX, tudo bem? Então a gente usa isso como padrão de comparação em formas de cálculos de derivada, tá bom? Bom, vamos retornar nossas equações. Dessa vez, agora vamos pegar a equação 2 ali e vamos isolar a derivada primeira. Então, isolando a derivada primeira, eu vou pegar a derivada primeira aqui, mesma coisa que eu fiz anteriormente, como se fosse passar ela pelo outro lado, dividir todo mundo por ΔX, a gente vai ter isso. Aqui ΔX vai cortar com aqui, ΔX vai ter um quadrado aqui e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente olha ali a derivada primeira isolada da equação 2, o que a gente tem? A gente tem no primeiro termo do lado direito da equação a derivada regressiva, a função no ponto menos a função perturbada para trás sobre ΔX. E ao lado, ali agrupado, o erro da derivada regressiva, tudo bem? Então, a derivada regressiva ali e o erro da derivada regressiva. Quando a gente calcula a derivada regressiva, a gente só faz essa conta aqui. O erro que está embutido ali está sendo previsto por todo esse segundo termo do lado direito da equação. Okay? Mesma análise que a gente fez anteriormente, quando a gente olha quem que domina o erro é dominado também pelo termo da derivada segunda ali. E aí a gente diz, esse derivado segundo está multiplicado por ΔX, a gente diz que este erro é da ordem de ΔX. Tá? Então, derivada progressiva e derivada regressiva têm a mesma ordem do erro. Ok, vamos agora para trabalhar com a central, a gente vai pegar as duas equações, a equação 1 e a equação 2. Primeira coisa, a gente vai multiplicar por menos 1 a equação 2. Multiplicando por menos 1 a equação 2, a gente fica com aquela cara ali. E agora, o que a gente faz? A gente soma. Quando a gente soma, o que vai acontecer? O F0, por exemplo, vai ser cortado, tá bom? O F2, a derivada segunda, também vai ser cortada. Então, o que vai sobrar aqui vai ser o seguinte, né? F de perturbado para frente menos F perturbado para trás. A derivada segunda somando duas vezes a derivada primeira. A derivada primeira somando duas vezes a derivada primeira vezes ΔX. A derivada terceira, duas vezes a derivada terceira sobre 3 fatorial ΔX ao cubo e assim sucessivamente. Dessa expressão, eu vou isolar a derivada primeira. Quando a gente isola a derivada primeira, né, ali de forma já reagrupada como a gente quer, né, observa que o ΔX ali vai se cortar, aqui vai ficar um ΔX ao quadrado, aqui vai ficar um ΔX à quarta, e assim sucessivamente. Né? Então, quando a gente olha ali, o que a gente tem é exatamente a derivada central, tudo bem? A perturbação para frente menos a perturbação para trás sobre 2ΔX, e ao lado o erro da derivada central. E aí a gente já pode analisar que quem domina o erro da derivada central é o primeiro termo ali, e ele está elevado a ΔX ao quadrado. Então,
A ordem do erro da derivada central é ΔX ao quadrado. Lembrando que ΔX é um número pequeno, entre 0 e 1, o que a gente tem ali é um número geralmente bem próximo, mais próximo de zero. O que a gente tem é que o erro da derivada central se torna menor que o erro da derivada progressiva e o erro da derivada regressiva. Então a gente respondeu a pergunta. A derivada numérica central é mais precisa que as derivadas numéricas progressiva e regressiva. As derivadas numérica progressiva e regressiva têm a mesma ordem do erro. Bom, algumas questões ainda ficam em aberto, né? Como calculamos derivadas de maior ordem numericamente? Como a gente melhora a ordem de precisão das derivadas numéricas? E como a gente calculamos derivadas numéricas de uma função de várias variáveis? Então, essas perguntas a gente vai responder nas próximas aulas. Então, isso continua nos próximos vídeos. Obrigado por assistirem.